Olá, sejam todas bem-vindas ao meu cantinho criativo. Eu sou a Paula Condo e nesse canal você vai aprender tudo sobre bolsas artesanais para você costurar, vender e viver fazendo aquilo que você mais ama. Então, bora costurar comigo! Então, se você está aqui pela primeira vez, já começa a clicar lá no botãozinho de me seguir, porque nesse canal está recheado de aulas e dicas incríveis sobre bolsas artesanais. Hoje aqui nós vamos fazer todas as peças do nosso painel que foi lançamento na Mega Artesanal 2025. O nosso painel Amor e Afeto. Nós trouxemos esse painel aqui esse ano na Mega Artesanal com as estampas nas cores bem country, sabe? Aquela cor que a gente gosta e tonzinhos terrosos que combina com tudo, tá? Então vamos lá. Nesse painel nós vamos fazer uma bolsa transversal, uma shoulder bag. Eu vou mostrar as peças para vocês, tá? Aqui a gente tira uma carteirinha para você colocar dentro da sua bolsa. Aqui pode ser uma carteira maior, mas eu vou ensinar vocês a fazerem um porta-óculos. Então eu coloquei coisas que a gente pode modificar conforme o gosto do cliente. E aqui duas necessaires, necessaire que a gente sempre precisa, né? Mulher sempre precisa de uma necessaire dentro da bolsa. Então esse painel aqui é o nosso painel de lançamento da Mega Amor e Afeto. Para combinar com o nosso painel, que eu vou mostrar aqui para vocês, nós também lançamos a coleção Amor e Afeto, aonde ela tem 4 cores de 4 estampas, tá? Que é essa daqui, tá? Que é uma estampa menorzinha. Temos essa daqui, temos essa daqui e temos um listrado para combinar com todas as estampas, tá? Tanto é que para o forro dessas peças do painel, eu vou estar usando esse listradinho. Agora eu vou mostrar para vocês a peça que a gente vai fazer agora, a primeira, tá? Que é essa bolsa aqui, que ela é um pouquinho maior, vem esse bolso aqui na frente, tá vendo, ó? Aonde a gente vai ter fole, faixa de zíper. E aqui eu coloquei uma alça corrente, mas vocês podem fazer outro tipo de alça para essa bolsa. Olha só que linda que ela fica. Aquela bolsa que eu falo que é uma bolsa básica, mas que todo mundo gosta, tá? Então, no painel, uma das peças é essa bolsa. Aí a gente vai ter uma shoulder bag, que é uma bolsinha mais compridinha, tá? Simples, tá? Ela não tem bolso, mas vocês podem fazer um bolsinho com zíper aqui na frente, caso queira. Mas ela é uma bolsinha pequena, tá? Eu acho que não tem nem tanta necessidade assim. Caso vocês tenham comprado os tecidos que são composê, vocês podem aí aumentar mais coisas, ó. Aquela bolsinha pequenininha, tá? Que cabe um celular, vocês podem usar ela aqui também, tá? Então, no painel tem essa bolsa aqui também. Aí, a gente vai ter as duas necessaires, olha só que linda, tá? Um tamanhinho bom também. Aí, eu falei pra vocês, ó, a gente tem essa carteirinha, que também é um tamanho bom, viu, gente? É ótima pra gente pôr um dinheirinho, um cartão que a gente precisa dentro da bolsa. E nós vamos ter mais essa parte aqui. O que que acontece? Eu estava com todas as minhas peças prontas, mas o porta-óculos, a carteirinha, sumiu. Não sei onde tá, mas a gente vai fazer ela junta. Então, no painel são 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças dentro desse painel de lançamento na Mega, tá? E nós vamos fazer todas as peças com dicas aqui para vocês deixarem ela bem linda. Eu vou começar a fazer a bolsa maior, tá? Aí no painel de vocês vai estar como bolsa prática. Eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai começar por essa bolsa aqui. Então, ó, no painel nós vamos começar
por essa bolsa aqui, ó, tá? Que está aqui. Então, ó, corpo, bolso frontal, faixinhas do zíper e fole, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu estruturei essa bolsinha, tá? Já vou falar um pouquinho sobre esse tipo de estruturação e vou deixar um videozinho aqui também com algumas dicas. Então, vamos lá. Então, vocês vão pegar o painel de vocês, vamos começar pela bolsa prática. Quando vocês forem recortar, tá? Deixa eu pegar um painel aqui. Quando vocês forem recortar as peças de vocês, vocês vão recortar, tirando ela assim maiorzinho, ó, desse jeito. Tá vendo? Eu não tô recortando ele aqui, ó, no meu risco certinho ainda, tá? Recorta ele assim, maiorzinho, todas as peças. Foi o que eu fiz da bolsa prática, tá? Então, vou recortar aqui, vou mostrar pra vocês as peças. É que a minha aqui já tá refilada. Vocês vão recortar os dois corpos, tá? Ó, uma, duas partes, o bolso, tá? Mas desse jeito, maior, tá? Que é que o meu já tá adiantado. Aí, vocês vão recortar as duas faixas do zíper, tá vendo? E o seu fole. Tudo você vai recortar, deixando assim, ó, maiorzinho, tá? A bolsa prática, gente, eu estruturei com duas coisas, tá? Eu estruturei ela com a entretela de algodão macia e mais a manta R2. Ela é uma bolsinha um pouquinho maior, tá? Então, eu quis dar uma estruturada melhor nela. Paula, eu não tenho a entretela, posso colocar só a manta R2? Tranquilo, tá, gente? Eu fiz o primeiro teste só na manta R2 e agora, nessa segunda, eu coloquei a entretela, tá? Para dar uma estruturada no tecido. Então, ó, esse daqui, por exemplo, ó, que eu deixei como exemplo, eu já colei a minha entretela. Tá vendo que ele fica, ó, um pouquinho mais grosso, tá? É como se a gente tivesse dublado o tecido, tá? A gente tivesse feito uma dublagem. A entretela de algodão macia, ela é assim, ó. Vou mostrar para vocês poderem ver. Tá vendo, ó? Ela é macia, ela não é aquela entretela de algodão engomada. Então, desse lado aqui que brilha, ela tem uma cola que é ativada com o calor do ferro, tá? Então, eu coloquei isso daqui no tecido. Na shoulder bag, eu não coloquei entretela, porque eu achei que ela é uma pecinha menor e não tem necessidade. Na shoulder bag, eu coloquei só a manta R2. Na necessaire, eu coloquei a entretela e a manta R2. Nas duas carteirinhas, eu coloquei somente a manta R2, tá? Essas foram as minhas estruturações, mas vocês podem usar a estruturação que vocês acharem melhor, tá? Eu vou deixar agora aqui, antes de continuar o vídeo, um videozinho que eu gravei na hora que eu estava estruturando, porque eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Quando a gente vem recortando o painel, às vezes, gente, conforme o painel vem nos rolos, quando chega o painel pra gente, parece que o painel tá... Quando a gente recorta o painel, parece que ele vem assim, ó, meio torto, tá? Algumas peças pode vir, tem painel que vem certinho, bonitinho, tá? Mas caso isso aconteça no seu painel, eu gravei um vídeo de como que você vai resolver esse problema. Vou deixar o vídeo em seguida, tá? Próximo vídeo aqui. Como que eu resolvi esse problema, tá? Vocês não vão pegar o painel sem passar o ferro e já atacar a manta e já fazer, tá? Todas as partes que vocês recortarem, vocês vão recortar e passar o ferro do jeito que eu ensinei aí no próximo vídeo. Então, olha só, o que eu vou falar para vocês. O painel, ele vem assim, tá? E às vezes, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é recortar, que nem eu falei para vocês, vão recortar as peças. Eu vou vir no ferro e vou passar todas as peças do painel, tá? E daí, gente, o tecido é formado por tramas cruzando. Então, pode ser que a hora que a gente visualiza isso daqui, ó, ele parece que tá um pouquinho torto, tá vendo? Essa ponta tá um pouco mais pra lá. Então, o que que eu faço? Ó, vocês vão pegar todas as peças, tá? Vocês vão prestar atenção nisso. Eu vou dar, ó, gente, uma esticadinha
no meu tecido, para eu poder alinhar isso. Eu não vou deixar ele torto desse jeito, ó. E daí eu vou vindo com ferro, ó, e vou arrumando isso, tá? Todos os painéis, às vezes, têm esse tipo de problema, tá? Então, vocês vão sempre trabalhar desse jeito, ó. Então, eu dou uma puxadinha, ó, pro lado que eu quero arrumar ele, para deixar isso daqui, ó, bem alinhadinho, tá bom? Então, ó, façam isso, tá? Na shoulder bag, eu não vou estruturar mais, eu vou estruturar ela somente com a manta. Aqui, a bolsa prática, que é a bolsa maiorzinha, eu vou estruturar ela com a entretela de algodão macia, porque como ela é uma bolsa um pouquinho maior, eu quero que ela fique um pouco mais estruturada. Então, ó, com paciência mesmo, tá, gente, ó? Porque na hora que eles rodam lá, o tecido vai entortando. Então, eu venho aqui, ó, e acerto. Olha só como ele ficou bem certinho. E como aqui eu vou estruturar, ó, na minha entretela macia, essa, ó, não há necessidade, tá? Vocês podem colocar só na manta R2 também. Como eu quero que ela fique um pouquinho mais estruturada, essa daqui é uma entretela macia, como se a gente estivesse dublando o nosso tecido. Um lado ela tem cola, esse lado brilhoso ela tem cola, então já cortei aqui, ó, o pedacinho que eu preciso. E agora aqui, gente, é a hora que a gente vai deixar isso daqui mais alinhado possível. Então, a gente não pode passar de qualquer jeito, ó. Tá vendo, ó? Eu vou puxando ela aqui, ó, pra deixar ela bem alinhadinha. Aí, eu venho com o meu ferro bem no meio, tá, ó? E vou movimentando aqui pra cola e dissolvendo e ir colando, ó. Tá? Aí, eu olho, tá retinho? Se não tiver retinho, ó, eu vou dando uma puxadinha, ó, para mim colar isso, ó, na posição certa. E daí, depois que eu colei na entretela, ela não vai mexer mais, tá? Não vai ficar mais torta, porque a gente alinhou a trama do tecido. Então, vocês podem fazer isso, tá? Em qualquer outro painel que vocês comprarem para ajudar, deixar isso daqui bem alinhado e não deixar a sua peça torta, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, agora aqui, ó, ela já colou. Aí, eu gosto de virar ela pro lado de cá agora, ó, e passar bem o ferro. Sempre em movimento o ferro, tá? O seu ferro quente pode pôr no algodão um pouquinho mais, depende da temperatura do seu ferro. E sempre em movimento, até que a cola dissolva, né? Deu tempo da cola dissolver toda. E você vai ver que ela vai ficar bem coladinha aqui, ó. E daí ela não vai soltar mais. Aí eu vou colocar a entretela e mais a manta R2, ó. Tá? Então, esse daqui é o processo que vocês vão fazer em todas as peças, ó. Olha a shoulder bag. Eu também já vim aqui, já arrumei, já dei umas puxadinhas nela, ó, para deixar ela certinha. Vocês viram como que eu fiz para estruturar e acertar o meu painel? Essa dica serve para você usar para qualquer painel que você comprar, não somente o meu, tá bom? É uma dica bem legal aí pra gente trabalhar, porque eu compro painéis de outras marcas também e vem com o mesmo problema. Então, foi uma solução que eu achei aí para os nossos painéis, tá bom? Então, bora para a aula da bolsa prática agora. Então, como no vídeo eu mostrei para vocês, eu coloquei a entretela de algodão, tá? Então, o que que eu faço, gente? Eu pego, coloquei a entretela de algodão, vou lá, corto minha manta, tá bom? Isso daqui a dica é para todas as peças do painel, tá? Vou lá, corto minha manta assim, ó, maiorzinha mesmo, tá vendo? Vou vir aqui, ó, deixa eu virar aqui. E vou cortar ela aqui, ó, maiorzinho, tá? Eu gosto de trabalhar com a cola spray, essa daqui, a cola spray temporária, essa daqui não mela agulha, não gruda cola na agulha, eu tenho no meu site também, tá? Ah, o painel eu também tenho no meu site para vender, como todos os outros tecidos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês.
Eu gosto de vir aqui agora, passo minha cola spray, aliso bem isso daqui, sem entortar isso daqui. Vou vir aqui e vou passar uma costurinha de segurança para dentro do meu risco, tá? Então, passo uma costurinha de segurança aqui. Vai ficar, gente, desse jeito aqui, ó. Costurinha de segurança passada, tá vendo? E aí sim eu venho e corto no meu risco isso daqui certinho. A minha margem de costura já está embutida dentro da estampa, não precisa vocês cortarem para fora da estampa, tá bom? A margem de costura. Então vai vir, passar a costurinha de segurança para dentro do risco bem pouquinho e vai vir e vai cortar no risco certinho e nós vamos ter isso daqui, tá? Todas as peças vocês vão fazer isso. Prestem atenção que eu coloquei entretela e manta R2 em todas as peças, menos no bolso, tá? Para não ficar uma costura tão grossa aí para vocês, mas poderia também colocar no bolso, tá? Mas uma maneira para que não fique uma costura tão grossa para você fazer, tá? Feito isso, toda a estruturação e todo o corte, gente, prestem atenção que esse tipo de serviço, essa parte aqui, vocês vão fazer em todas as outras peças do painel, tá? Depois eu só vou vir mostrando a montagem do painel. Então, o que eu fiz aqui? Vamos agora para os nossos forros, tá? Vou baixar aqui para poder mostrar para vocês como que eu trabalho. Essa peça eu vou fechar ela com um viés, tá? Com acabamento em viés. Então, o que eu vou fazer, ó? Para o nosso bolso, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar um forrinho um pouquinho maior, desse jeito aqui, separa. Para a parte do nosso corpo, eu vou vir aqui e vou cortar também um forrinho um pouquinho maior, tá vendo? Então, cortei para essa parte do corpo. E para essa parte do corpo aqui também, cortei um forrinho maior. Estou usando, ó, o nosso composê, tá? O listradinho. Então, vou vir aqui e vou cortar um pouquinho maior. Aí, gente, para nossas faixinhas do zíper, tá? Que as nossas duas faixas do zíper, eu vou cortar também um forro um pouquinho maior. Outra faixa do zíper, vou cortar um forro um pouquinho maior também, tá? E, gente, para o nosso fole, tá? Esse daqui eu quero que vocês prestem atenção. Para quem está acostumado a assistir minhas aulas e os meus projetos, sabe que eu sempre trabalho desse jeito. Para o nosso fole, o que eu fiz aqui, ó? Aqui, ó, eu corto na mesma medida o meu forro. Aqui, eu corto 1 centímetro maior para cada lado, tá bom? Isso daqui, cortei todos os meus forrinhos, tá? Vou precisar de um zíper aqui, gente, vou deixar um zíper aqui de 40 centímetros. Cortei aqui no meu tecidinho já as tiras para fazer o meu viés da parte interna. E vou precisar também, eu vou colocar nessa bolsinha aqui, eu vou colocar uma alça de 2 centímetros, tá? De largura aqui, de 2 centímetros. Poderia colocar uma de 3 também, tá? Mas eu vou colocar essa daqui de 2 centímetros. Então, a gente precisa aí de 1,5 m de alça de 2 centímetros, 2 meia argola de 2 centímetros, 2 cursores, 2 mosquetões de 2 centímetros e um regulador para a gente fazer a alça, tá bom? Então, esse é o material para nossa aula aqui da bolsa prática. Agora é só costurar e só alegria. Olha só, a gente vai começar pelo nosso bolso frontal, tá cortadinho, bonitinho aqui. Nós vamos pegar nosso forro, colocar direito com direito. E bem aqui onde a gente tem essa curva, nós vamos fazer um pezinho de máquina com um ponto já menorzinho, tá? Pode ser um número 3, 3,5, tá? Sempre para fechamento de costura, a gente faz o ponto menor, tá? Como eu deixei meu forro maior, olha só, vou vir aqui, ó, e vou tirar o excesso desse forro aqui, tá bom? Tirei o excesso, ó, vou virar tudo isso daqui para trás, pode ir no ferro,
arrumar isso daqui no ferro, se você quiser. Pode vir aqui também, ó, nessa partezinha aqui da curva e dar pique também, tá? A minha margem de costura aqui, para todas as minhas costuras, é de meio centímetro, tá? Que eu trabalho. Olha só. Vou virar aqui, tá, ó. E vou rebater isso daqui, tá bom? Então, ó, puxa bem seu forro lá para trás e nós vamos rebater esse pesponto aqui. Eu vou deixar agora meu ponto no 4. Para ficar um pesponto bem bonito. Olha só, fiz. Aí eu já vou, ó, deixar meu forrinho aqui bem esticado, pode vir aqui passar um ferro também aqui para trás. E vou passar uma costurinha de segurança aqui, ó, para prender esse meu forro e tirar todo esse excesso. Olha só. Vou vir aqui, ó. E tiro todo o meu excesso. O nosso bolso frontal está pronto. Vou pegar uma das partes do meu corpo, vou alinhar isso daqui, ó, direitinho, tá vendo? Alinhe isso daqui. Sempre, gente, mesmo que seja um painel, verifica se aqui, ó, essa distância está igual, tá? Para não ficar aquele bolso torto, capenga aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, com uma régua e coloco aqui, ó, para mim ter certeza que isso aqui está alinhado, ó. O meu aqui está dando 1, 2, 3, 4 e 25. Tá dando certinho, ó. Então, tá certinho. Eu gosto de vir aqui, ó, ponho um alfinete aqui, um alfinete pra cá, porque eu sei que isso daqui não vai sair do lugar e não vai andar, tá? Fiz isso, eu vou travar esse bolso aqui, então vou passar uma costura aqui. Olha só. E vou passar uma costura aqui. Tá vendo? Eu passei uma costurinha aqui e aqui, pra travar. Agora sim, ó, eu venho e passo uma costura na volta toda, prendendo esse bolso lá pra baixo. Olha só, porque aí eu sei que ele não vai andar, não vai sair do lugar. Olha só, o nosso corpo pronto. O que que eu vou fazer, ó? Lembra que eu cortei meu forrinho aqui um pouquinho maior? Eu gosto de vir aqui, ó, vou vir aqui, passei um pouquinho de cola temporária, vou pegar meu forro, vou posicionar aqui, ó, alisar ele bem aqui, alisadinho, tá vendo? E vou prender meu forro aqui, porque essa bolsinha minha, ela é no viés. Então, eu já prendo meu forro aqui, ó, no corpo. E vou fazer a mesma coisa no outro lado do corpo. Olha só, vem aqui agora, ó. E corta esse forro. Tá vendo? Tá? Cortei, vou fazer a mesma coisa nesse daqui. Então, estamos, ó, com o nosso corpo pronto. Vocês viram que rapidinho? Então, reserva essa parte aqui, porque agora nós vamos para a parte do zíper. Parte do zíper. Vamos pegar as duas faixinhas do zíper,
Os forrinhos que estão um pouco maior, vou deixar minha régua aqui do lado que a gente vai usar, e o zíper, tá? Então, ó, prestem atenção, gente, eu sou meio assim, ó, na faixinha do zíper, que esse tecido tem uns passarinhos, então eu deixo as perninhas do passarinho voltado para dentro, mas tá, gente, isso é só um detalhe, tá? Para mim colocar o zíper. Olha só, direito do meu zíper com o direito da minha estampa. Já coloquei meu calcador de zíper aqui e vou passar aqui, de princípio, só uma costura de segurança. Costurinha de segurança, ó, é importante você deixar bem alinhado o teu zíper na borda do seu tecido, nem para fora e nem para dentro, isso faz com que você tenha um zíper bem colocado. Agora, o que eu tô fazendo? Ó, encostando meu calcador de zíper mais próximo aos dentinhos, sem colocar o forro ainda. Então, eu encostei e passei, porque na hora que eu viro isso daqui tudo, eu tenho essa distância entre os meus dentes do zíper e o meu tecido, uma distância boa, mas uniforme, igual na extensão toda. Então, vou pegar aqui, ó, meu forro e vou colocar aqui, ó, direito com direito do meu tecido. Eu deixo ele maior, ó, pra gente não ter trabalho depois, tá? E eu gosto de fazer o mesmo esquema, ó. Passo uma costurinha, sem me preocupar muito. Agora eu viro ele pro lado de cá, ó. E agora encosto o meu calcador próximo aos dentinhos. E passo mais uma costura. Vai ficar desse jeito aqui, gente. Quero ver soltar esse zíper com tanta costura. Aí eu vou virar, ó. O que a gente vira? Ó, põe tudo isso daqui lá pra trás. Vira tudo e olha aqui. Tá bonito? Tá uniforme essa distância entre os dentinhos do zíper e a minha costura? Ele tem que estar a mesma distância em todo o teu zíper, tá? Eu falo que não pode ter barriga. Então, eu puxo isso daqui, arrumo isso daqui, vou vincando com a mão e puxo sempre o meu forro. E agora eu vou fazer um pesponto aqui, na largura do meu calcador de zíper, sempre puxando o meu tecido. Olha só. E agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Sem segredo nenhum. Então, o que eu faço aqui, ó? Direito com direito do meu tecido ou direito do meu tecido com direito do meu zíper, tá? Então, sempre é essa a regra. E agora, ó. O processo é o mesmo, tá? Então, ó, vou colocar aqui meu forro, direito com direito do meu forro. Vou passar agora aquela costura mais próxima aos dentinhos. Agora abro, ó, jogo o forrinho para cada lado, ó. Puxo bem aqui e olho. Às vezes, gente, o meu fica barriga, eu volto costura e faço de novo. Aqui, por exemplo, ó, dá para mim dar mais uma entradinha. Porque quando a gente tá batendo essa costura mais próxima aos dentinhos, o que acontece? A intenção do calcador é jogar seu tecido para fora, então a gente tem que estar com a mão firme aqui, ó, tá? Para que isso daqui não entorte. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo que a diferença era pouquinha entre essa costura e essa? Mas é uma barriguinha que fica ali, que eu não gosto, tá? Então, ó, puxa bem, arruma bem aqui agora. E nós vamos agora, ó, pespontar isso daqui.
sempre puxando o teu forro para acertar isso daqui bem certinho. Olha só, tá? Aí, gente, por que que eu queria vir gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Porque sempre, para quem já tá acostumado a pegar os meus projetos, sabe? Que eu sempre deixo isso daqui maior do que o meu fole, tá? Então, até na shoulder bag, por exemplo, quando vocês forem fazer o canal do zíper, vocês vão ver que está um pouquinho maior, só a largura, tá? Aqui o comprimento dele vai estar certinho, tá? No painel, tá? Aqui a gente não vai mexer em nada. Mas aqui a gente vai mexer, por quê? Porque tem gente que trabalha com o calcador de zíper, como eu sei que tem gente que não trabalha com o calcador de zíper. Então, a margem de costura que a gente vai ter aqui, ó, na colocação do zíper é diferente, tá? Então, não dá pra mim deixar uma coisa padronizada para uma coisa que vocês podem mexer nisso, né? Vocês podem, por exemplo, colocar sem colocar o calcador de zíper, vocês podem fazer esse zíper e ele ficar mais largo, tá? Deixa eu só arrumar aqui que deu uma entortadinha. Deixa eu só passar aqui o cursor para mim deixar ele alinhadinho aqui, que ele... Aí. Se aqui, ó, também, ó, a hora que vocês forem fazer, não tiver alinhado isso daqui, alinhe igual eu fiz agora. Coloca o cursor e alinha. Então, o que que vocês vão ver, gente? Vocês vão vir aqui, ó, no fole de vocês e vocês vão medir. Esse fole meu aqui, ó, ele está com 8 centímetros. Deixa eu ver aqui no painel de vocês para ter certeza, tá? Ó, ele tá tá dando quase 8 centímetros. Ó, tá? No painel, o folezinho é o mesmo que tá dando no meu aqui, eu só fui confirmar, ó, tá? Aí, o que que vocês precisam fazer? Deixar a largura disso daqui com 8 centímetros, porque a gente vai encaixar nesse fole. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, peraí, vou colocar aqui, ó, no meio dos meus dentinhos do zíper, ó, bem no meio, eu vou colocar aqui minha régua no 4 centímetros. Vocês vão ver que ele vai estar um pouquinho maior, tá? Vocês vão pôr, ó, no 4. 4, 4, 4, 4. Aí, vai pegar um giz e vai riscar aqui, ó. Vou vir aqui 4 centímetros. Tá? Ó, 4. Aí, eu vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa desse lado, ó, 4 centímetros. Pra ele ficar no total, gente, com 8, tá? E 4 aqui. Olha só, tá vendo meu risquinho do giz aqui e aqui? Então, é isso que vocês vão fazer, vocês vão refilar isso. Aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, vou passar uma colinha e vou prender meu forro aqui, ó, pra ele não andar. Vou prender meu forro do lado de cá. Ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar agora uma costurinha, ó, pra dentro desse risco aqui que eu acabei de fazer. E desse risco aqui também. Olha só, meu giz tá aqui, eu passei uma costurinha pra dentro. E vou cortar esse excesso aqui, ó, bem no risco.
Olha só. Aqui também. Então, a largura desse zíper aqui, ele tem que ficar com 8 centímetros, a mesma largura do seu fole, tá? Então, mede teu fole aí e vê. Agora, aqui, ó, antes de eu refilar, eu vou colocar o cursor, ó. Vou vir aqui. Eu vou colocar nessa bolsinha, eu vou colocar 2, tá? Ó. Vou vir aqui. Colocar 2. Ó, aí eu coloquei o cursor, eu vou vir aqui, ó, e vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Aí agora sim, ó, eu tiro todo esse excesso, ó. Tá vendo? Olha só. Vai ficar desse jeitinho aqui e o meu fole aqui, tá? Então, ó, agora aqui a gente precisa colocar, antes de mais nada, a nossa tirinha, nosso porta-alça, na verdade, tá? Aqui, ó, eu vou colocar dois pedacinhos de 6 centímetros, tá? Pode ser, deixa eu ver quanto tem aqui, eu gosto dele bem menor. Deixa eu ver quanto ele vai ficar. É de 6, ó. Tá? 6. Passar uma costura aqui. E 2 meia argola de 2, tá? Aí, eu vou trocar meu calcador aqui, que eu tô com o pé de zíper ainda, eu não vou usar mais. Vou colocar o outro. Eu vou vir agora com o porta-alça e vou colocar aqui, ó, bem no meio do meu zíper, tá? Vou pôr aqui do outro lado, ó. Bem no meinho. Olha só. Aí, eu vou pegar o meu fole. E vou pôr aqui, ó, direito com direito, ó. Lembra que eu falei que ele tem que dar aqui certinho? E vou fechar aqui um pezinho de máquina, ó. Agora, eu vou vir com o outro lado, direito com direito. Pezinho de máquina. Olha só, colocou, vou pegar agora, ó, o forrinho do fole e vou pôr aqui, ó, direito com direito do meu forro. E vai ser também um pezinho de máquina, igual a gente fez agorinha. Vou pegar aqui, ó, o outro lado, direito com direito. E um pezinho de máquina. Vendo? Ficou desse jeito. Agora eu pego, viro todo esse forro aqui pro lado do fole, tá? Olha só. Vou vir aqui, ó, puxa bem aqui, ó, o meu forrinho e vou pespontar aqui, ó.
E vou pespontar o lado de cá também. Tá, ó, fiz o pesponto aqui. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou passar agora, ó, uma costurinha de segurança aqui e do outro lado, pra prender o meu forro. Do outro lado também. E agora, ó, vou tirar o excesso do meu forro. Lembra que eu deixei ele um pouquinho maior? Para isso, ó, para não dar trabalho na hora da gente prender esse forro. Se ele tá na mesma medida, a gente corre o risco de ficar faltando algum pedacinho. Ó. Ó. E olha só, todas as nossas partes da bolsa estão prontas já, ó. Frente, costa, nosso fole zíper, tá? Mas antes da gente fechar, lembra que eu pedi para vocês cortarem 2 tiras, tá? Deixa eu ver se uma vai dar, mas eu acho que não vai dar. Eu cortei aqui tira de 4 centímetros. Eu cortei na largura do meu tecido. Vamos ver aqui quanto a gente vai precisar. Eu acho que uma... Não, ó. Uma não dá. Uma largura não dá. A gente precisa aqui, ó, de 90 centímetros, tá vendo? 2 tiras de 90 centímetros. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer assim já, ó. Vira ele aqui pro avesso. Vou juntar aqui, ó, costurinha com costurinha. Vou vir aqui, ó, e vou dar pique, marcando o meu meio já, centralizando isso, ó. Costurinha com costurinha. Vou vir aqui e vou dar um pique aqui. Um pique aqui. Em cima já vou dar também, porque depois a gente vai distribuir já e fechar isso. E aqui em cima também. Tá? Aí eu vou virar isso. Não, não vou virar não. Deixa assim, meio. Vou pegar minha tirinha, vou fazer uma dobra aqui. Assim, ó. Tá vendo? Vou pegar a pontinha aqui e vou dobrar aqui no ângulo de 45. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Vou pegar isso daqui e vou colocar aqui, ó. Exatamente no meio, na parte de baixo. E vou colocar aqui, ó, volta toda, um pezinho de máquina. Vou fazer isso dos dois lados. Ó, vai ficar desse jeito aqui já o nosso viés. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou dobrar. Vou vir aqui no meio. Oxe, passei demais esse. Aqui. Então, ó. Coloquei, ó, dos dois lados. Olha que delícia. Tudo pronto. O que que a gente vai fazer? Nós vamos juntar tudo isso, gente.
Eu vou começar já pela minha parte da frente, onde eu tenho o bolso. Então, o que que eu faço? Dobro isso daqui e vou marcar o meio. Olha só. Marquei o meio. Vou marcar o meio aqui. Ah, eu esqueci de pôr minha etiqueta. Queria pôr uma etiqueta aqui hoje. Depois eu vou pôr uma aqui. Eu vou pôr aqui. Depois eu vou ver se eu consigo pôr aquela que vai de rebite. Ó, tá? Então, ó, meio, meio. Então, eu vou vir aqui, ó, meio com meio. Eu gosto de usar alfinete, que não sai do lugar. Mas vocês podem colocar clipezinho, que for melhor. Só que o clipe, gente, a gente tem que entender que o clipe vai escorregando conforme vocês vão costurando. Então, é legal vocês travarem antes de usar o clipe. Se você colocou clipes em tudo, vem aqui e trava essas duas partes antes de você começar a costurar tudo, tá? Para que distribua isso tudo por igual, tá bom? Ó. Então, ó, eu venho colocando alfinete e distribuindo tudo isso. Com a entretela, gente, fica um pouquinho mais grosso, sim, porém uma bolsa um pouco mais estruturada, tá? Então, vocês têm que ver o que vocês querem, se vocês gostam de bolsas mais estruturadas ou não. Ó, tá vendo? Ó, que ele se encaixa certinho, ó. Eu vou virar aqui, peraí, deixa eu pôr aqui, ó. Vou virar aqui, ó, e ele vai se encaixar certinho, tá? Então, por isso que é legal vocês distribuírem isso daí bem certinho, tá? Aqui. Aqui. E daí é só a gente fechar tudo isso. Olha só. Aí o outro lado. Tá vendo que eu vou distribuindo aos poucos de um lado e do outro? Ó. Aqui. Aqui, olha só, tá vendo? E daí, gente, do jeitinho que tá aqui, eu vou virar desse lado aqui, olha só. Aqui eu já tenho a minha costura que eu coloquei meu viés. E eu venho agora aqui, ó, só costurando, olha que simples, sem complicação nenhuma. Eu gosto de pegar a pontinha da chave de fenda e vou segurando, principalmente na curva, pra poder dar tudo certinho. Mas vocês viram como eu coloco alfinete? Eu não tiro, né, os alfinetes para passar essa costura. Eu sei que tem gente que tem medo, tá? Mas assim, ó, faz com que tudo que eu posicionei mantenha-se no lugar, tá? Fica muito mais fácil pra gente costurar. Não tem perigo de sair nada fora do lugar. Olha só. Vou tirar todo o alfinete e ver como ficou, tá vendo, ó? Então, a gente sempre tira todo o alfinete, vira pro lado do direito, empurra bem tua costura e a gente verifica.
se está tudo certinho a nossa costura antes da gente fazer o fechamento do viés. Olha só, tudo certinho, bonitinho. A gente vira de novo. E daí, olha só, o que que eu vou fazer? Vou levantar aqui, ó, o meu viés que já está aqui colocado. Vou dobrar ele, ó, uma dobra, mais outra dobra. E daí eu já vou arrumando isso daqui, ó. Tá vendo? Que fácil, já com ele aqui, ó. E eu vou arrumar tudo isso daqui desse jeitinho, com clipes todinho, a volta toda, e depois é só rebater essa costura. Olha só, tá vendo? Arruma todo o seu viés assim, eu arrumo, né, eu gosto. E venho aqui, e agora a gente passa uma costurinha a volta toda pra fechar o viés, tá? Tem gente que gosta de fazer esse viés, ele na mão, tá? Pontinho invisível. Como a gente aqui está trabalhando todo com tecido, pode fazer na mão também, tá? Quem gosta de sentar na frente da TV e fazer na mão, pode fazer que também fica bem bonitinho, tá? Ou pode já fechar na máquina aqui, ó, desse jeito, tá bom? Aí eu vou sempre, ó, com a chave de fenda na mão, ó, arrumando, segurando no lugar. Vou tirando meus clipezinhos, ó. E fechando a volta toda, tá? E aqui, gente, o outro lado vai ser a mesma coisa, tá? Vai posicionar o outro lado do corpo da bolsa. E vai fechar seu viés também do mesmo jeito. Olha só. Olha só, tá, ó, fechou tudo. Agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar, olha a posição dos passarinhos, e a gente vai posicionar agora esse outro lado do mesmo jeito e fechar o viés. Olha só, nossa bolsinha prática pronta, tá vendo? Vocês viram que ela é rapidinha de fazer. Olha como com a entretela ela ficou bem estruturadinha. A próxima que a gente for fazer, a gente vai fazer a shoulder bag, que daí eu não vou usar entretela, eu vou usar só a manta. Aí vocês conseguem, vou tentar, né, mostrar a diferença, tá? Então, ó, essa daqui tá prontinha. Agora, gente, eu vou ensinar aqui pra vocês rapidinho a alça transversal, tá? Que não tem segredo nenhum, vou fazer aqui a de 2 centímetros, tá? Então, a gente vai precisar do regulador. Eu tô usando aqui 1,40 m de alça de chique de poliéster de 2 centímetros. Passo o meu regulador, tá? E daí, ó, eu vou dobrar aqui minha pontinha. Tá vendo? Ó, vou dobrar aqui minha pontinha e vou costurar aqui, ó, onde eu vou colocar meu clips, tá? Passo 2 costurinhas. Aí eu pego a outra ponta, tá? No mesmo sentido aqui dessa, ó. Passo meu mosquetão. Ó, então o mosquetão vai ficar aqui. A outra pontinha eu vou vir aqui, ó, no regulador, ó. Desse jeito aqui. Tá? Desse jeitinho aqui. E daí aqui na outra ponta, venho com o meu mosquetão. Gosto de dobrar a pontinha aqui, ó, desse jeito. E costurar, tá? Então, ó, nossa alça transversal, ó, vai estar prontinha.
para nossa bolsa. Essa daqui, não sei se vocês perceberam, eu fiz ela toda no zíper e na alça clara, tá vendo, ó? Para vocês poderem ver que esse tecidinho aqui combina com várias cores. Você poderia jogar aqui um marrom escuro, um marrom café, o caramelo, o bordô, ia ficar bonito. Então, ó, ela é bem legal porque dá para vocês trabalharem com a cor aqui, ó. Essa daqui, dá uma olhada. Eu fiz com o zíper caramelo, ó. Tá vendo? E essa daqui eu fiz com o zíper clarinho. Eu queria ver qual a diferença que ia dar, tá bom? Aqui, olha como a cor do zíper muda. Tá vendo que aqui, ó, parece que esse tecido tá até mais escuro por conta da cor. E aqui clareou, tá? E essa daqui eu já usei uma alça corrente, tá vendo, ó? Uma alça transversal com montada e corrente, tá? Então, essa daqui é a nossa bolsa prática. Daí, agora, a próxima bolsinha que a gente vai fazer é a nossa bolsa shoulder bag. Então, nós vamos para a montagem da shoulder bag. Gente, olha só. A shoulder bag, a montagem, é a mesma coisa da nossa primeira bolsa, da bolsa prática, tá? A única coisa que ela muda o formato. A outra bolsa é desse jeito e aqui é desse jeitinho. O que eu vou focar aqui, tá? Nessa aula, vai ser aqui, ó, na montagem do zíper, pra gente fazer aquele, vou passar as medidas para vocês refilarem, tá? Então, vou mostrar essa parte aqui, porque vocês lembram que a gente faz a montagem do zíper, ela fica um pouquinho mais larga, e nós temos que refilar na largura que está o fole, tá? Então, vou focar mais nessa montagem para vocês poderem ver como que é, tá? E o restante da montagem é igualzinho a outra bolsa, não tem segredo. Assim não fica um vídeo tão longo, tá? E a shoulder bag, como eu falei lá no início, eu somente estruturei com a manta R2, tá? Então, eu estruturei com a manta R2, fiz a mesma coisa, cortei maiorzinho, bati costura de segurança. E aqui, ó, eu já coloquei meu forro também, tá? Porque ela não tem nenhum bolso, então já posso colocar o meu forrinho. Então, vou fazer aqui a montagem do zíper, tá? A mesma coisa. Cortei as faixinhas do meu zíper, tá? Passei costurinha de segurança e cortei o forro igualzinho igualzinho a primeira, tá? Então, o forro da faixinha do zíper eu cortei maior, tá bom? E o do fole eu cortei somente a largura maior. Então, vou fazer a montagem do zíper aqui, a mesma coisa, direito com direito do seu zíper, tá? Se você tiver alguma dúvida, assiste a aulinha da bolsa prática, a primeira parte aqui do vídeo, que daí vai ser a mesma coisa aqui para essa daqui, tá? Essa daqui, como é uma bolsinha um pouco menor, então eu não estruturei com entretela, tá? Só deixei na manta mesmo. Então, fica até mais fácil pra gente trabalhar. Ó, coloquei um lado do zíper já, vou colocar o outro lado. Lembra que ela tem que ficar aqui na mesma altura. Ó, zíper, forrinho, costurinha mais próxima, abre tudo e rebate. Esse tamanho de shoulder bag aqui é bem legal, tá? Usa-se bastante. Então, olha só,
O nosso folha aqui tá com 7 centímetros, tá bom? Então, a gente precisa deixar essa faixinha do zíper com 7 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr o 3,5 bem no meinho do zíper. 3,5 para um lado. E 3,5 para o outro lado. E assim a gente tem a nossa faixinha do zíper na medida certa. Igual eu fiz a primeira, ó. Sigo o mesmo processo, tá, gente? Ó. Aí eu vou passar a costurinha para dentro desse risco. E vou cortar esse excesso aqui. Refilando isso daqui, deixando com 7. Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar meu cursor aqui. Vou colocar meu cursor e vou depois passar uma costurinha aqui para fechar as pontinhas e cortar o excesso do zíper. Ó, tá? Então, passa uma costurinha aqui, ó, se tiver tudo alinhadinho. E corta o excesso. Olha só. Já coloquei aqui a minha meia argola, tá? Com um pedacinho de alça de 2 centímetros. E daí a gente vem aqui, ó, com o nosso fole e junta tudo aqui. Um pezinho de máquina. Ó, desse jeitinho aqui, ó. O meu forro aqui já está cortadinho, mesma coisa, ó. Tá? Um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina. Vira tudo. Ó, arruma aqui bonitinho, ó. Rebate aqui. E agora, ó, prendo o meu forro. Tira o excesso. Tá vendo? E, gente, olha só. Nosso fole da bolsa tá pronto, tá? O que que a gente vai fazer aqui? O processo é o mesmo, tá? De a gente passar o viés aqui e depois fazer a junção aqui do mesmo jeitinho que eu fiz da bolsa prática.
nossa shoulder bag pronta. Falta fechar o viés aqui dentro, tá? Mas vocês vão fechar do mesmo jeitinho que vocês fecharam lá na bolsa prática. Fazer a alça transversal aqui, tá? E mais uma peça do nosso painel pronto. Agora a gente vai para nossa aula, que aqui tem assim, ó, um quadrado, tá um retângulo lá no painel de vocês. O que que eu fiz? A gente pode fazer uma carteirinha, igual a gente vai fazer essa daqui, menorzinha, tá? Só colocar um zíper aqui e fechar, tá? No mesmo esquema que eu vou fazer a outra. Porém, o que que eu quis trazer com esse daqui? Pra gente poder diversificar, tá? Então, a gente pode fazer uma carteirinha, que a gente pode fazer ela carteirinha, dar uma arredondadinha aqui no canto e fica meio que uma clutch, tá? Vocês podem fazer isso. Mas eu também trouxe esse molde aqui, que é o molde de um porta-óculos, que é uma coisa que o pessoal gosta bastante de ter na bolsa também. Então, esse molde aqui eu vou disponibilizar, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para vocês poderem baixar esse molde aqui do porta-óculos e vocês poderem fazer também um porta-óculos, quem quiser, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse molde aqui, vou vir aqui, ó, tá? E vou colocar esse arredondamento aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó, tá? E vou arredondar ele aqui e vou riscar todo esse molde aqui, ó, tá? Ó. Aqui eu recortei o meu retângulo lá do painel e coloquei só na manta R2, tá? Então, ó, risquei aqui, vou riscar nesse outro, também nos dois lados, e vou passar uma costurinha de segurança e vou recortar nesse formato aqui, tá? Ó. Tô riscando aqui, ó. Tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros, ó. Costurinha de segurança para dentro do risco. E daí eu corto no risquinho aqui bem certinho, ó, para ele ficar com o formato bem bonitinho, tá? Recorta direitinho para ele dar o formato. Cabe tanto óculos grande quanto óculos pequeno, tá vendo? E aqui a mesma coisa, ó, vou recortar. Isso aqui são aquelas peças fáceis de fazer, que a gente sempre tem que ter para vender junto com as bolsas. Olha só, então cortei, tá? E cortei também, gente, no meu tecido de forro, 2 vezes o mesmo molde. E daí aqui não tem segredo, tá? Ó, peguei um zíper aqui, ó, um pouquinho maior do que a nossa reta. E vamos colocar o zíper. Ó, a linha bem... Vou colocar meu calcador de zíper aqui, que eu esqueci. Ó. Tá? Vou pegar agora um forrinho. Vou colocar aqui, ó, direito com direito, bem certinho. Tá? Vou vir aqui, ó, e vou bater do lado de cá. Pra bater aquela costurinha mais próxima ao zíper, ó. Vou virar... E vou pespontar isso daqui.
Vou pegar a minha outra parte, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Aí agora aqui, ó, eu alinho bem, ó, tá? Pra tentar pôr o mais retinho possível e a gente não ter que soltar o zíper, tá? Ó. Vou colocar o forrinho, direito com direito do forro, mais próximo ao zíper. Agora eu abro, ó, forro para um lado, forro para o outro. Olha só. Puxa bem o forrinho e vamos pespontar. Tá vendo, ó? Vai ficar desse jeitinho aqui. Deixa eu ver, peraí. Olha só, eu fui buscar uma etiquetinha, que eu vou pôr ela bem aqui, ó, tá? Que hora que ela coloca aqui. Deixa eu ver. Ela fica bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Na lateral. Então, eu vou pôr aqui. E vou prender. Deixa eu ver. Vou pôr um pouquinho mais pra dentro. Peraí. Pronto. Aí, troco o meu calcador de novo. Vou pôr pé reto. Eu troco mesmo, tá, gente? Eu gosto, eu acho que não tenho preguiça de trocar calcador. Deixa eu pegar agora um cursor pra gente pôr aqui. Olha só. E, gente, olha só, uma coisa que eu esqueci de falar desde o começo do vídeo. O painel, vocês podem fazer essas peças e tirarem um molde para vocês poderem replicar, fazer outras peças com outros tecidos também, tá? Ó, coloco o cursor e daí agora, gente, olha só, vamos fechar tudo isso daqui, ó, tá? Ó, junta aqui, ó, direito com direito, direito com direito, aqui, ó, pezinho, vou juntar aqui bem bonitinho. Aqui bem bonitinho. Ó. E aqui agora a gente costura. Olha só. Um pezinho de máquina, gente, bem certinho, ó, nesses redondinhos, ó. Arruma o forrinho, a gente já fecha tudo, ó. E vamos deixar uma abertura no forro, mas eu vou deixar na lateral, por conta que aí nós temos partes retas, né? Ó. Vou deixar aqui. Ó, deixei uma abertura aqui, ó, na lateral. Corta todo o excesso. Tá aqui. E aí, a gente vem aqui, ó, pela abertura que a gente deixou, abre o zíper. E daí, agora a gente desvira tudo por aqui, tá? Ó. Deixa eu virar aqui, essa parte. Eu deixei um buraquinho bem pequenininho, gente.
Vamos com calma aqui. Sai. Aí. Ó. E daí a gente vai ter mais uma peça pronta do nosso painel. Olha só. Tá, ó. Empurra bem aqui, ó, enfia o dedo aqui, empurra bem o cantinho do zíper, fecha a tua abertura lá dentro que a gente deixou para virar. Ó, arruma os cantinhos. E olha só, nosso porta-óculos prontinho. Olha, mais uma pecinha pronta do nosso kit, gente. Agora a gente vai para a aula da carteirinha, que é a mesma coisa que a gente fez o porta-óculos, porém aqui retinha, tá? Mas vamos lá. Olha só, a gente vai pegar, tá? O jeito de estruturar a mesma coisa, tá? Que eu tô estruturando só com a manta. Peguei um pedaço do zíper aqui, ó, que dê aqui na largura da carteira e a gente vai colocar aqui, ó, tá? Alinhar o mesmo esquema, tá bom? Aqui eu já tô com o meu calcador de zíper. Vou bater aquela costura mais próxima. Vou colocar meu forrinho aqui, ó, direito com direito, corto o forrinho do mesmo tamanho. Esse tipo aqui, gente, de carteirinha é legal para vocês tira a medida aí dela, para vocês aproveitarem. Às vezes vocês fizeram o modelo de uma bolsa e sobrou um retalhinho, porque vocês podem ver, ó, isso daqui é um pedacinho, é um retalho. Aí vocês podem deixar da mesma bolsa que você fez lá a tua encomenda, deixar pronto uma carteirinha dessa, ou colocar junto com a bolsa para agregar valor à sua peça. Olha só, o outro lado, direito com direito, alinha aqui tudo. Vou colocar meu forro, ó, forro direito com direito do forro. Vou fazer aqui, ó, do lado de cá mais próximo ao zíper. Vou abrir aqui, ó, direito com direito para um lado, ó, forrinho com forrinho do outro. Vou puxar aqui e vou pespontão. Vou colocar aqui, ó, uma etiquetinha, igual eu coloquei no porta óculos, tá? Uma etiquetinha de bandeirinha aqui. Ah, vou pôr... Ah, só que aqui, ó, olha só. Se você quiser colocar uma alcinha de mão nessa carteira, ó, peguei aqui um pedacinho de montana numa argola aqui, ó, de 1 centímetro, coloquei um pedacinho e vou pôr aqui também, ó, tá? Então, já vou pôr esse e já vou pôr também minha etiqueta aqui, ó, tá? Pra baixo do porta-alça. Ó, coloquei a etiquetinha aqui, ó, que a hora que virar, ó, ela vai ficar assim, tá bom? Aí, a gente coloca um cursor aqui. Olha só. Vem aqui, coloca o cursor.
tá? E aí a gente vai fechar tudo isso daqui. Junta aqui, ó, tudo, ó. Deixa aqui, ó, bem bonitinho, ó. Eu sempre faço desse jeito, ó. Alinho aqui minha costurinha e um pezinho de máquina agora pra gente fechar tudo isso, tá? Alfineta pra quem não tem prática, tá? Mas aqui é uma peça pequenininha, ó. Vou fechar os dois lados. Fechar o fundo. E aqui, ó, vocês podem no forro fechar um pedaço e deixar uma abertura no meio, tá? Ou pode deixar o forrinho aí todo aberto também e depois fecha uma coisa só. Ó, aí a gente abre aqui, vira e nossa carteirinha vai estar pronta, ó. Quem quiser vir aqui, ó, tirar esses cantinhos, pode tirar. Olha só. Empurra bem aqui esse cantinho. Põe tudo lá pra dentro. Olha só. Nossa carteirinha pronta. Aqui tem um porta-alça. Você pode fazer uma alcinha de mão, tá? Pra colocar, tá? Então, ó, mais uma peça pronta. Agora, a gente vai para a nossa nécessaire. No painel, vocês vão ter duas nécessaire dessa daqui, tá? Então, a montagem é a mesma, tá bom? Não tem segredo. Aqui, vocês podem trabalhar tanto com a entretela ou somente com a manta. Aí vai depender do jeito que vocês querem a sua estruturação, tá? O que que eu fiz, ó? Estruturei ela do mesmo jeitinho. Aqui eu fiz um charmezinho. Eu passei uma costurinha aqui em volta do coração, fiz uma telaçada aqui só no fundo, ó, passei os risquinhos e fiz. Aqui vocês podem brincar aí, se divertir, para ver a melhor maneira de você fazer, tá? O que que eu fiz aqui, ó? Cortei um forro do mesmo tamanho, tá? O que que vocês podem fazer aqui, tá? Vocês podem abrir esse fundo aqui pra gente desvirar por aqui, mas eu vou desvirar aqui pela lateral. Aqui pela lateral dá um pouquinho mais de trabalho pra gente desvirar, tá? Senão vocês podem pegar um retângulo, tá? Fazer uma costura aqui no meio, deixar uma abertura e daí vocês vêm com a nécessaire e tira o molde assim, ó, abertinho, tá bom? Para cortar o forro. Depende aí o jeito que vocês querem fazer, que vocês preferem fazer, tá bom? Aqui vocês vão cortar um zíper aqui desse contorno, tá? Da nossa nécessaire meia lua. Aqui eu tô usando, ó, 35 centímetros, tá? Tá bem maior aqui nas pontinhas pra gente colocar o cursor. Eu vou vir aqui, ó, e já vou trocar meu calcador, vou colocar o de zíper, tá? Vou colocar o de zíper. E vou abrir meu zíper aqui, ó, tá? Ó, vou abrir ele e vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou vir aqui, gente, ó, esse costura de segurança, fazendo bem minha curvinha aqui, ó. Esse aqui é bem legal vocês fazerem devagar, tá? Aqui, ó, eu vou alinhando meu zíper aqui, pra ficar tudo por igual, já mostro pra vocês.
Olha só. Tá vendo, ó? Eu passei uma costurinha de segurança, ó, só aqui, ó, alinhando bem meu zíper, tá? E vou fazer a mesma coisa desse lado. Tá bom? Aqui, ó, vocês podem vir agora, ó, e passar aquela costura mais próxima ao zíper. Vou fazer dos dois lados. Que é que eu consigo visualizar melhor. E agora, ó, vou pegar meu forrinho e vou pôr aqui, ó. Então, alinho aqui, ó, certinho o meu forro e vou fazer o mesmo esquema. Primeiro uma costura de segurança e depois uma mais próxima, tá? Aqui vocês também podem estar usando um forrinho de nylon emborrachado, que é legal para nécessaire, para deixar ele impermeável, né? Olha só, tô arrumando meu forro aqui, ó. Tá? Agora eu vou bater aquela costura mais próxima. Já com o forro. Tá? Agora eu vou virar tudo isso daqui pra gente ver como está. Olha só. Vira isso daqui, empurra bem seu forrinho lá pra trás. Aqui também, ó. E daí nós, ó, empurra bem isso aqui pra trás e agora a gente vai rebater aqui, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Rebati. Agora eu vou pegar o cursor. Cadê o cursor? Olha só, a gente arruma aqui, ó, a lateral certinho, ó. Tá? Alinha aqui a pontinha do zíper. Pra gente poder pôr esse cursor bem certinho. Ó, eu ponho um cursor e puxo todo, tiro ele pra fora, ó. Pra ver se a pontinha, ó, tá batendo. Então, tá batendo certinho. Por isso, gente, que é bem importante vocês seguirem o primeiro passo lá que eu dou no começo do vídeo, de vocês deixarem o seu painel bem retinho, tá? Principalmente para nécessaire. Para nécessaire não ficar torta, tá?
Segue lá o que eu falei no começo. Olha que fofa. Olha como que ficou o zíper. Ó. Bem certinho, tá vendo? Agora, gente, a gente vai virar. Eu coloco 2 cursores aqui porque facilita a minha vida, ó. Porque agora eu vou virar tudo para o avesso. Tá vendo? Mas não deixo sair meu cursor aqui, ó. E agora eu vou pegar esse forrinho aqui, ó, e vou virar tudo para o avesso também. Ó. Tá? Desse jeito aqui. Olha só. Porque a gente vai fazer uma costura toda interna nela. Pra gente não ter viés, tá? Pode fazer com viés? Pode. Mas vou ensinar vocês a fazerem aqui pra gente desvirar ela sem viés nenhum, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Agora, vou acertar aqui meu zíper certinho, pontinho aqui, ó, tá vendo? Só enxergar aqui. Eu gosto de pôr um alfinete pra não sair do lugar. O outro lado aqui também, ó. Pontinha com pontinha, tá? E o que que eu vou fazer, ó? Vou fechar tudo aqui, ó. Primeiro a minha lateral, ó. Venho fechando a lateral da manta e já fecho aqui, ó, o meu tecidinho do forro. Olha só, tá vendo? Ó, fechei aqui e já fechei do forro. Vou fazer o outro lado igualzinho. Só que lembra que um lado você vai deixar o forro um pouquinho aberto pra gente desvirar, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó, passo pelo zíper devagar. Vou pular aqui, vou deixar uma abertura. Vamos só ver eu desvirar por essa aberturinha. Toda vez eu sofro. Ó, pulei e deixei uma abertura aqui, ó, no forro. Pra quem tiver dificuldade por aqui, gente, tira por aqui. Só que assim, ó, se vocês forem fazer pela lateral, vocês têm que dar retrocesso aqui e aqui. Essa costura daqui pra cima não pode abrir aqui no zíper, tá? Senão depois não dá pra gente desvirar, vai ficar feio, vai ficar descosturado, tá? E agora eu vou fechar as caixinhas de leite primeiro. Fecha a caixinha de leite de tudo. Do forro também. E do outro também. Vou cortar aqui, ó, essa ponta aqui, ó, do zíper sobrando. Outra ponta. E agora, gente? Agora aqui, ó, com muito carinho, eu sempre pego aqui, ó, a parte do fundo e já trago aqui para o meu buraco, ó. Pra mim sempre vir puxando do fundo pra fora, tá? Com cuidado também pra vocês não rasgarem o forro, tá, gente? Se não abre o fundo pra desvirar, se vocês tiverem dificuldade. Deixa uma abertura no fundo, ó. Mas devagarzinho vai, tá? Ó. E a minha aqui, eu ainda, a minha necessaire tá um pouquinho mais difícil, porque eu entretelei a minha necessaire, tá? Coloquei entretela
e manta R2, para deixar ela mais firminha, tá? Vou até ligar meu ferro para mim passar ela aqui, do jeito que tá aqui vai sair uma maçaroca só. Ó. Tá se virando. Ó, virou. Deixa eu já enfiar a mão aqui enquanto tá aberto o meu buraco, pra eu poder arrumar bem o cantinho aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo, ó? O meu forrinho, ó, aberto tá aqui, ó, tá? Então, ó, eu já vou até virar ele aqui já, ó. Não dá trabalho e já vou fechar, porque eu não preciso desse forro aberto aqui pra nada. Forro fechadinho. Necessaire pronta, muito fofa. Olha só, deixa eu passar o ferro. Quero mostrar pra vocês. Ó. Passa o ferro que faz uma diferença, gente. Olha só que coisa mais linda. Que fofa. Olha. E daí vocês vão ter mais uma necessaire, que aí é igual essa daqui, a estampa. Ó, então vocês vão ter duas necessaire dessa daqui no painel. Finalizando o nosso painel Amor e Afeto. E eu quero ver muitos painéis, muitas peças lindas, tá? Tanto com o nosso painel ou com a nossa coleção aí de tecido Amor e Afeto, que está a coisa mais linda. Então, assim que vocês fizerem, posta aí pra mim que eu quero ver esse painel, essas peças do painel pronta, tá? E se você ficou até aqui o final comigo, vai lá. Se você ainda não me segue, começa a me seguir e curte esse vídeo aqui. Deixa seu comentário para me saber o que você achou, tá bom? Um beijo e até a próxima!